Acho que era no 18, né, irmão, que nós estávamos. Eu já vou mostrar o 18, mas eu quero mostrar um texto antes. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler um texto para os irmãos aqui, tá? Só peço que prestem bastante atenção. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Sabe por que é tão distorcida as doutrinas? Que diz assim, 1 Coríntios, não precisa abrir, tá? Só prestem bastante atenção, depois vocês lêem em casa. Olha lá. Diz assim, agora, pois, meus irmãos, eu vos faço saber que o evangelho que vos anunciei, o qual aceitastes, no qual permaneceis firme, pelo qual sois salvos, olha só, o evangelho, vocês permanecem firmes, sois salvos, pelo qual sois salvos, mediante a palavra que vos preguei, se retiverdes, do contrário, credes em vão. Você está vendo que ele diz assim, vocês receberam o evangelho, vocês creem, vocês são salvos por ele, se retiverdes a palavra? Por que há tantas mudanças de doutrinas, de tudo que é tipo, vocês vão ver? Cada igreja pensa de uma forma, porque ao longo das épocas, o diabo vem ali tentando atrapalhar de tudo que é forma. Infelizmente, a internet hoje, o que mais você acha de erro da doutrina de Cristo, doutrinas pervertidas, desculpa a palavra, pervertidas de santidade, de sabedoria. Agora, há um tempo atrás, acho que uns 2, 3 meses atrás, tinha uma pessoa dizendo que Cristo ia voltar em setembro. Vocês chegaram a ver isso? Alguns devem ter visto isso, né? E o que deu de gente que vendeu seus bens, gente que se matou, isso são os falsos profetas que se iam se multiplicar. Agora você vê gente na internet que diz que, por exemplo, não existe mais pecado. Pecado não existe mais. Cristo já voltou no ano 70. Então, se Cristo já voltou no ano 70, então, acabou-se o que? A promessa da ressurreição. Né? Então, o que você mais vê na internet é gente ensinando mentiras. Então, olha aquele slide lá, o que está dizendo aqui. Mudança de entendimento. Nós vamos analisar agora, irmãos, como é que o pensamento da igreja ele foi mudando ao longo do tempo e principalmente lá no século XVIII para o século XIX. No século XIX foi o século das heresias, onde a gente vai ver a heresia ariana, que é chamada dos Testemunhos de Jeová. Nós vamos ver os adventistas, se não me engano os mormons, e uma série de outras coisas que apareceram nessa época. Né? Então, essa época começou a aparecer um monte de coisas. E nessa época vai aparecer um homem chamado John Nelson Darby. Já ouviram falar? John Nelson Darby, Bíblia Scottfield. Vamos continuar vendo aqui então. Então perceba que naquela imagem, você vê ali, é uma imagem da Bíblia Scottfield, acho que assim fala. O filme Deixados para Trás e um filme mais novo chamado Apocalipse, mas que é uma versão simplificada daquele filme do meio. E mais recentemente você teve a novela Apocalipse. Tanto a novela Apocalipse quanto aquele filme Apocalipse são derivados do Left Behind, que era um livro que foi escrito baseado em algumas interpretações. E as pessoas começaram a comprar esses livros e virou uma febre no mundo. E isso foi tido como o quê? Como doutrina de Cristo. E chegou para nós como doutrina de Cristo. Mas durante 18 séculos, a igreja não creu dessa forma, tá? Então, vamos passar para o slide 20, pode passar para nós? Diz assim, depois os irmãos peguem a apostila, tá? Para recapitular. O slide 20 vai dizer para nós assim, Edward Irving, em 1825, começou a ensinar a ideia do retorno de Cristo
dividida em duas fases. A primeira fase consistindo de um arrebatamento secreto antes da manifestação do anticristo. Edward Miller descreveu esse ensino de Arvin assim: há 3 encontros, o primeiro dos primeiros frutos da colheita, as virgens prudentes que seguem o cordeiro onde quer que ele vá, e a seguir a abundante colheita reunida depois por Deus, e por último a reunião dos ímpios para o castigo. Então veja, um homem chamado Edward Irving começou a dizer que Cristo nos últimos dias viria em 2 etapas, ou seja, a segunda vinda ela vai ser dividida em 2 pontos. Uma vez que ele vem invisível, ninguém vê, e a segunda vez que ele vai vir onde todo olho vai ver. Só que quando você olha na Escritura, você não tem um verso, irmãos. Não existe um verso. Nós vamos ver todos os versos que são falados, mas não existe um verso na Escritura que mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A igreja toda, em todo o período de todos os tempos, sempre creu: Cristo vem uma vez e Cristo vem uma segunda vez. E acabou. Hoje se ensina que Cristo vem uma primeira vez lá, ele vai vir uma segunda vez invisível, depois ele vai vir uma terceira vez. Onde está isso na igreja? Na Bíblia? Não existe. Então a Bíblia fala de 2 ressurreições, mas se você for crer assim, você vai ter que crer em 3 ressurreições. Por quê? Tem a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos. Então, funciona dessa forma: Cristo vem uma primeira vez invisível, aí pessoas ressuscitam nesse momento, pessoas vão ficar para trás, vão ter uma segunda chance, aí Cristo vem de novo, e pessoas que morreram nessa segunda chance vão ressuscitar, e aí depois vai ter uma terceira ressurreição. Só que a Bíblia fala de 2 ressurreições. Então, esse homem, Edward Irving, em 1825, começou a ensinar isso, contrariando tudo que a igreja ensinava no passado, tudo que qualquer cristão no passado tem ensinado. E aí ele vai conhecer um homem chamado John Nelson Darby, que ele vai dizer o seguinte: John Nelson Darby propôs pela primeira vez e popularizou um arrebatamento antes da grande tribulação em 1827. Esse ponto de vista foi aceito entre muitos movimentos. Os irmãos Plymouth, na Inglaterra, Darby e outros proeminentes irmãos faziam parte dos movimentos dos irmãos, que impactaram o cristianismo nos Estados Unidos, especialmente com os movimentos e ensinamentos associados à escatologia cristã. Então veja, Edward Irving e John Darby, eles começaram a pregar esse pensamento nos Estados Unidos, e esse pensamento nos Estados Unidos, por os Estados Unidos ser um país muito popular, começou a ser difundido pelo mundo. E aí vão ser escritos livros como Left Behind, esses vídeos aqui, e tudo isso começou a influenciar as pessoas. E aquilo que era ensinado no passado foi esquecido. Ainda vai dizer mais na história. Darby teve o seu contato com uma jovem escocesa pelo nome de Margaret MacDonald, que teve uma visão sobre a vinda do Senhor. Olha só, essa guria teve uma visão sobre a vinda do Senhor. Macpherson acreditava que o relato do manuscrito de Margaret de sua visão indica a convicção de um arrebatamento pré-tribulacional, e que isto foi pela primeira vez um conceito de um arrebatamento antes da vinda do anticristo. Darby fez 3 viagens aos Estados Unidos, nas quais pregava de forma ousada as ideias do dispensacionalismo profético. Segundo creem as profecias escatológicas do Antigo Testamento, devem ser interpretadas literalmente. Se o texto bíblico diz que Israel há de possuir a terra prometida para sempre, então significa exatamente isso ao pé da letra. Tá? Não vamos falar sobre dispensacionalismo aqui. Em uma de suas viagens aos Estados Unidos, Darby influenciou um advogado chamado Cyrus Scofield, o qual, após converter-se, se tornaria ministro ordenado pela igreja congregacional. Sua obra, a Bíblia de referência Scofield, foi responsável pela popularização do dispensacionalismo profético, nos Estados Unidos e em vários outros países que mais tarde foi traduzida. Então, esse ensinamento desses homens, ele vai cair naquela Bíblia que estava ali, que saiu ali, que é a Bíblia Scofield.
E essa Bíblia ela vai ser vendida no mundo todo, e as pessoas baseadas nessa Bíblia de estudo vão começar a se basear mais no estudo que está na Bíblia, naquelas entrelinhas, naqueles rodapés, do que na Bíblia propriamente dita. E isso virou uma febre mundial. Então todas as igrejas que vieram depois começaram a se influenciar por isso. Então você percebe, do primeiro século até o século XVIII era um pensamento. A igreja toda tinha o mesmo pensamento. Mas chegando no século XIX, por causa desse homem, Edward Irving e John Darby, houve uma mudança radical na igreja, onde ele, influenciado por uma visão de uma menina chamada Margaret MacDonald, onde ele viu o Senhor vindo invisível e pegando as pessoas e deixando as roupas da mesma forma que a gente entende, ele vai fazer estudos baseados nisso. Só que não existe isso na Escritura, irmãos. Cristo, ele teve que passar por muitas dificuldades. Mas a igreja dos últimos dias, com muitos defeitos, muitos erros, muitos problemas, quer sair de fininho. Só que os nossos irmãos lá do passado, irmãos, aqueles irmãos que estavam andando plenamente na doutrina, andando como uma esposa sem mácula, como uma mulher sem mácula e sem ruga, eles sofreram, foram crucificados, queimados, mortos, cerrados ao meio, e deram glória a Deus. Mas nós, cheios de erros, cheios de defeitos, queremos sumir de fininho, né? Queremos sumir de fininho. Mas nunca foi essa a visão da igreja. E diz assim, no slide 23. Nos Estados Unidos, o teólogo erudito Cyrus, no qual fez a Bíblia Scofield, isso foi em 1843 a 1921, identificou-se profundamente com os ensinamentos darbistas sobre o porvir e tratou a popularização da nova corrente dispensacionalista de interpretação escatológica. Em 1909, Scofield publicou uma Bíblia pela Oxford University Press com comentários de notas de rodapé interpretando textos bíblicos sobre o arrebatamento da igreja sob a fonte e inclinação da influência do ensinamento pré-tribulacionista de John Nelson Darby. A doutrina escapista de Darby, como ficou conhecida, foi amplamente divulgada por essas notas marginais, o que tornou a Bíblia Scofield a maior responsável pela disseminação da doutrina pré-tribulacionista dispensacionalista nos Estados Unidos e, consequentemente, nos países onde os missionários americanos foram enviados. Você percebe que por causa de um erro, isso foi levado de igreja para igreja, muitas igrejas, e chegou no Brasil aqui, todo mundo recebeu isso? Então, hoje é o tempo da correção. Porque vocês têm que se preparar, irmãos. As coisas estão muito próximas de acontecer. E tem gente que diz que Cristo já veio, né? As coisas estão muito próximas de acontecer e dia a dia a gente vê que o mundo fica cada vez pior. Se você não se preparar, irmãos, para essas coisas, é claro que a força que você vai receber vem de Deus, obviamente. Mas se você não tiver a mente preparada para isso, você pode sucumbir na fé. Sabe, imagina você ter uma faca na sua garganta e eles disserem assim, ou você nega Cristo, ou você morre. Tem muitos irmãos que estão passando por isso já. E esses irmãos, sabe, resistiram até o fim. Eu não estou dizendo que pessoas que pensem diferente ou creem diferente não sejam irmãos, pelo contrário. Não é uma placa, não é uma denominação, não é um crer diferente que desfaz a nossa irmandade. Mas é necessário que a gente restaure, que a gente corrija as coisas. Se a gente, irmão, passar a vida toda fazendo uma coisa errada, a gente vai ter problemas futuros. Nós vamos ter dificuldades, problemas. Então, quando a gente corrige certos erros, a gente vai andar mais de acordo com o que é certo.
Quando nossos filhos, eles... Sabe quem é pai, quem é mãe? Aqui nós temos filhos, né? Eu tenho um filho de 9 anos. E se o meu filho está fazendo uma coisa errada, eu tenho que corrigir ele. Porque se eu não corrijo ele, daqui a pouco ele está fazendo outras coisas erradas. Quando vê mais coisa, mais coisa. Mas Deus, Ele tolera as nossas falhas, os nossos erros. Porque Ele é um Pai amoroso que sabe que nós não podemos entender tudo. Lá na lei, tinha uma coisa muito interessante. Porque Deus dizia assim para os israelitas: olha, vocês só podem sacrificar lá no tabernáculo, lá no altar que foi feito do tabernáculo. Mas existiam pessoas que não sabiam disso. Existiam pessoas que tinham o coração temente a Deus e elas não tinham escutado a lei, não tinham escutado a vontade de Deus, e elas faziam o altar nas suas casas e sacrificavam a Deus nos altos. Isso era errado conforme a lei. Só que ainda assim, mesmo estando errado contra a lei, Deus teve misericórdia dessas pessoas. Porque Deus viu que essas pessoas estavam fazendo com o coração sincero. E às vezes a gente tem mania de julgar o nosso irmão: está fazendo errado lá, está fazendo assim, está fazendo assado. Sabe? Mas a gente não sabe o que passa no coração daquela pessoa. Muitas vezes tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas aquela coisa errada é de um coração sincero para Deus. Era como essas pessoas que estavam lá na antiga aliança, oferecendo sacrifícios em lugares errados, mas era para Deus, não era para demônios, não era para nada, era para Deus. Então, quando você faz certas coisas que estão erradas, mas você faz com o coração sincero para Deus, é muito diferente de fazer coisas erradas sabendo que está errado. Então, isso que está acontecendo nas igrejas, as pessoas não estão fazendo por mal. É porque elas não sabem. É porque elas não sabem. E tem muitos irmãos tementes a Deus, muitos irmãos que são pessoas sinceras em Deus que não receberam isso. Eu vou ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 7, verso 12. Olha de onde é que vai vir uma grande multidão de pessoas naqueles dias. Apocalipse 7, eu não lembro o verso, deixa eu achar aqui. Diz assim, 7 verso 9, obrigado, irmão. Olha só, eu creio que vocês vão estar aqui, tá? Nós estaremos aqui. E olha de onde é que vai vir essas pessoas. Depois disso, eis que uma grande multidão, olha só, uma grande multidão, de todas as nações, povos, línguas, o qual ninguém podia contar, os quais estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com palma nas mãos. Palmas aqui, irmãos, não é bater palma, tá? É folhas de palmeiras. Quando Jesus ele chegou em Jerusalém, o que as pessoas receberam ele lá? Com folhas de palmeiras. Depois a gente vai falar sobre isso, porque está falando da festa das cabanas aqui, tá? Que está lá na lei. E vai dizer sobre essas pessoas o que mais? E clamavam em grande voz, dizendo: a salvação, o nosso Deus, e ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciões e das 4 criaturas viventes se prostraram sobre os seus rostos em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: aleluia, a bendição, a glória e a sabedoria, e a ação de graças e honra e o poder, a fortaleza sejam do nosso Deus para sempre e sempre. A minha versão pode ser um pouquinho diferente de vocês, tá? E depois um dos anciões voltou e me perguntou: estes que trazem vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha a resposta. Irmãos, para você ser parte da igreja, você precisa ser participante de Cristo, não precisa? Você tem que ser participante do sangue de Cristo, não tem? Esses aqui lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles são igreja ou não? Sim. São igreja? Vocês concordam? Olha de onde é que eles vão vir. E eu lhe respondi: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: estes são os que saíram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles vieram de onde? Vieram da grande tribulação. Mas hoje as pessoas ensinam que nós não vamos passar por isso. Eles estão ensinando isso. Encontros e mais encontros, né?
seminários e mais seminários, mas falta a Bíblia. Aqui o texto diz para nós que esses irmãos passaram pela grande tribulação, lavaram as suas vestes no Cordeiro e vão estar diante do trono de Deus. Quando se fala de povos, tribos, línguas e nações, irmãos, está falando da igreja de Cristo que está espalhada no mundo todo. Naquele dia, imagina, olha a cena, irmãos. Milhões e milhões de pessoas incontáveis de todas as épocas que creram em Deus vão ressuscitar e vão se achegar a Cristo como sua esposa. Vocês imaginaram a cena disso? Santos de todas as épocas, de todas as eras, de todas as nações, todos ao mesmo tempo ressuscitando. E quando a gente olha para a lei e para os profetas, a gente vai ver que eles vão ter um coro na boca. Eles vão cantar o cântico ao Cordeiro. Imagina um monte de gente ressuscitando, cantando a Deus. Imagina um coro de muita gente ao mesmo tempo cantando a Deus. Você já imaginou essa cena? O mundo todo destruído que nós vamos ver, mas os servos de Deus sendo ressuscitados, transformados e com um cântico na boca, cantando e gratificando a Deus, dizendo: digno é o Senhor. Eu quero ser participante disso, irmãos. Glória a Deus. Eu sei que você também quer. Agora. Então, bota no slide 25 para nós, irmão. Esses caras aqui foram esses caras que eu falei. Ali do lado, John Nelson Darby. Aquele em cima, o Arvin. E embaixo, a Margaret MacDonald. Essa moça aqui, ela teve uma visão nesse sentido que eu expliquei para os irmãos, dividida em duas fases, vamos dizer assim. Ela teve um sonho, uma visão. E essa visão vai inspirar John Nelson Darby, que vai criar esses ensinos e vai passar para o Arvin. E o Arvin vai fazer uma Bíblia e vai chegar para nós. Mas não era esse que ensinava a igreja. Amém? Não era assim que ensinava a igreja. Então eu mostrei aqui a história para os irmãos. Agora nós vamos abrir a segunda apostila e nós vamos ver as passagens bíblicas que falam isso claramente. Tá? Nessa segunda apostila nós vamos ver as passagens claras que a Bíblia fala e nós vamos mostrar algumas passagens que são interpretadas erradas. E nós vamos ver o que elas realmente falam. Glória a Deus. Perfeito. Olha lá. Esse é o slide 2, dizendo assim: corrigindo os erros da interpretação da grande tribulação. Irmãos, vocês não precisam crer no que eu estou falando, tá? Todo mundo aqui é livre para crer no que quiser. Ninguém precisa crer em nada que eu estou falando. Mas eu peço para vocês, prestem atenção, escutem. Depois vocês vão pegar tudo isso, a apostila, vocês vão ler, reler, vão bater com outros textos, né? Vão pela palavra, não vão por mim. É a palavra que está certa. Eu estou dando aqui o que eu entendo, parece mais certo. Mas se eu tiver errado, a palavra vai mostrar para vocês. Por isso é necessário que vocês estudem. Tá? Então, lá no slide 4, bota o slide 4 para nós, vamos pular para a gente ganhar mais tempo. Diz assim, preste atenção, olha lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 1 e 3, tá? O 2 Tessalonicenses 2. E a nossa reunião com Ele, está falando do quê? Vinda do Senhor Jesus, não está? Está falando da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele. Conferir aí na Bíblia? Está escrito isso. Vou ler de novo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião é arrebatamento. Nós vos exortemos que não vos demovais, ou seja, não se confundam na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, não acontecerá, verso 3, sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E eu quero que os irmãos falem para mim, depois da apostasia, o que diz aí? Eu quero que os irmãos leiam.
seja o quê? Revelado o homem da iniquidade. Percebe? Vocês já leram esse texto? Aqui está dizendo, irmão, que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele vai ser apenas manifesta depois que vier a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Né? O texto está claro. Não precisa nem ler mais nada, o texto é extremamente claro aqui. Em Mateus 24, olha como ele vai confirmar o que está em Mateus 24. Mateus 24, do verso 15 ao verso 27, diz assim: quando, pois, quando vocês virem a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? A imagem da besta, que falou o profeta Daniel, lugar santo, quem lê entenda. E os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o eirado desça para tirar a sua casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. De onde é que veio aquelas pessoas que a gente viu lá no Apocalipse? Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e vieram da onde? Da grande tribulação. E aqui você vê que é o seguinte, essas pessoas, Cristo está falando, quando vocês virem a abominação da desolação, fujam para os montes. Por quê? Porque esses dias serão de tão grande tribulação como nunca aconteceu desde o princípio do mundo. Então, irmão, se vocês estão achando que as coisas que estão acontecendo hoje são catastróficas, são difíceis, imagina o que vai acontecer no futuro. A Bíblia fala, irmãos, que o céu ele vai se rasgar no meio. E os poderes do céu vão ser destruídos. Vão haver terremotos, tsunamis nesses dias. Ao ponto que os homens vão desmaiar de terror das coisas que vão acontecer. Isso está tudo na Bíblia. Porque neste tempo haverá tão grande tribulação, né, como jamais houvera. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, não acrediteis, porque surgirão tão falsos cristos e falsos profetas, operando tão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acreditais. Né? Porque assim como sai o relâmpago, sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se nós estamos numa noite, irmãos, e acontece um raio, você vê o raio ou você não vê? Você vê o raio. Aquele raio veio e você vê aquele clarão e o estrondo dele. Quando Cristo fala do raio aqui, que se mostra do oriente até o ocidente, é porque Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que breve venho e todo o olho verá, até mesmo que os transpassaram. Ali diz, eis que breve venho e todo o olho verá. Apocalipse 13 diz assim, eles dizem que Apocalipse não foi escrito para a igreja, né? Não, Apocalipse foi escrito só para judeu. Apocalipse foi escrito só para judeu, será? Porque depois das 7 igrejas, não fala mais de igreja, será? Olha o que fala em Apocalipse 13, do verso 5 ao verso 7. Foi-lhe dado uma boca, esse aqui é o anticristo, que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Você percebe que aqui foi dada autoridade para a besta pelejar contra os santos e o vencer? Quem são esses santos, irmão? Será que são judeus? Judeus é santo diante de Deus que não crê? É santo quem crê em Cristo, irmão.
Quem crê em Cristo tem que se santificar. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que não crê, ela pode ser santa? Não pode. Porque a santificação, ela faz parte da fé. Como é que você vai se santificar se você não crê? Mas eles dizem, não, mas isso aqui está falando da perseguição de judeus. Está falando de judeus? Olha o que fala em Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar todas estas coisas para as igrejas. Está dizendo judeu aqui? Você viu a palavra judeu aqui? Não tem a palavra judeu, irmãos. Mas ele testificou todas essas coisas para as igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da água da vida. Se não vai ter mais irmãos na terra, por que o anticristo é chamado de anticristo? Ele vai perseguir quem? Ele vai perseguir a igreja, irmãos. Nós vamos ser perseguidos. Então, aí que você vai ter que estar preparado. Lembra que eu falei para vocês se botarem no seu pescoço uma faca? Será que você vai negar Cristo? Pedro negou. A Bíblia fala que quem não tiver a marca da besta não pode comprar e nem vender. E quando você compra e você vende, irmãos, o que a gente mais compra e mais vende? Não são comidas? Nós não precisamos de dinheiro para comer? Mas se você não pode comprar e não vender, o que você não vai poder fazer? Comprar comida. Você não vai mais poder comprar comida nem água. E se você não compra comida e nem água, o que você vai ter? Fome e sede. Lá em Apocalipse diz que a Babilônia, a besta e os reis da terra vão fazer comércio. E esse comércio vai ser feito através da marca da besta. Por quê? Porque vai ser instituído no mundo um sistema financeiro único. E esse sistema financeiro único vai ser aquilo que vai fazer com que as pessoas possam comprar. E vai chegar num determinado momento da história que vai se levantar um homem, ele vai ter poder sobre esse sistema. E ele vai implementar o quê? Um tipo de adoração a ele através do dinheiro. Quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram, mestre, nós devemos pagar os impostos? E Jesus disse assim, nessa moeda, a cara de quem que está ali? De César. Vocês já notaram que Cristo estava mostrando uma tipificação ali? Porque assim como naquela moeda lá do tempo de César tinha a imagem de César, a marca da besta ela vai ter a imagem da besta. E quando você se faz participante desse sistema, você se faz participante da besta. Né? Mas então como é que nós vamos comer, nós vamos tomar água, etc, etc. Como é que isso vai acontecer? Quando Israel saiu do Egito, para onde é que eles foram? Para o deserto. E no deserto é o lugar que não se colhe, não se planta, não se vende e não se compra. E aquela palavra que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer de fato. Assim como Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites sendo sustentado pelo próprio Deus, por meio da palavra, Jesus ele não se alimentou de coisas terrenas. Ele passou 40 dias no deserto, se dedicando a Deus. Assim nos últimos dias também o mundo vai estar fazendo comércio e os santos vão estar sendo escondidos. E nesse lugar Deus vai prover. Deus vai levar as pessoas para o deserto, para qualquer lugar. E pela fé, o próprio Deus vai fazer que nem tenha que cair um maná do céu para alimentar essas pessoas. Aquilo que aconteceu lá no passado, irmãos, vai tornar a acontecer mais uma vez. Naquilo que Israel errou lá no passado indo para o deserto, a igreja vai acertar. Nós vamos ser levados para o deserto e lá no deserto nós vamos ser sustentados por Deus até a vinda de Cristo.
E é aí que você vai ser provado. Se você não tiver fé, você vai ser que nem aqueles egípcios, aqueles israelitas que quiseram voltar para trás, lá no Egito. Eles estavam no deserto e disseram assim: Senhor, nós não queremos mais esse pão vil, nós estamos com saudade das cebolas, dos pepinos, dos alhos, dos peixes, nós queremos voltar para o Egito. Nós estamos cansados desse pão vil, desse pão que caiu do céu, que era o maná. Quem é o pão que caiu do céu, irmãos? Que veio do céu, não caiu. Jesus. E quando eles rejeitaram o pão que desceu do céu, que era o maná, na tipologia, Deus vai enviar serpentes no deserto e essas serpentes vão picar o povo. E todo aquele que fosse picado pela serpente tinha que olhar para aquela serpente que estava na cruz. E quem olhasse para aquela serpente que estava na cruz ia ser curado. Foi a mesma coisa lá no tempo dos judeus. Quando Cristo, que foi o pão que veio do céu, desceu e esteve entre eles, eles rejeitaram a Cristo. Lá na lei eles chamaram o pão de Deus que desceu do céu de pão vil. E no tempo de Cristo eles mataram a Cristo. A gente vai ver que sempre os homens eles vão rejeitar a Deus por causa de comida e de bebida. Esaú era o primogênito de Isaac. E ele tendo a primogenitura falava de coisas espirituais, irmãos. Ele chegando diante de Jacó, ele disse assim, Jacó chegou para ele e disse assim: me vende a tua primogenitura. Então Esaú pensou: primogenitura não me serve de nada, estou a ponto de morrer, para que eu vou usar ela? Aí ele vendeu a primogenitura para Jacó, para poder comer o que? Lentilha. Você percebe? Lá no passado, Esaú, ele rejeitou a primogenitura por causa de comida. Lá no futuro, os israelitas rejeitaram o maná por causa de pepinos, alhos, cebolas, peixes. No tempo de Cristo, o pão que desceu do céu foi rejeitado por causa do quê? Por causa de coisas terrenas. E lá no futuro vai acontecer a mesma coisa. Você já viu o caos que ficou o mundo há uns dias aí porque teve greve dos caminhões? Ou por causa do coronavírus, que ninguém podia sair de casa, faltou dinheiro? Isso não é nada comparado ao que vai vir, irmãos. As pessoas já ficaram apavoradas com essas coisas mínimas porque Deus está preparando as pessoas. Foi o próprio Deus que parou o mundo, irmão. Por quê? Para que as pessoas pensem nele. Então as pessoas elas querem que o mundo volte para que elas continuem nos mesmos pecados, nos mesmos erros. Senhor, o mundo tem que voltar ao normal. Para quê? Para te voltar a ver as mesmas novelas, para te voltar a fazer as mesmas coisas? Será que é isso que Deus quer? Deus está parando o mundo para você pensar nele. Só que as pessoas, infelizmente, estão botando culpa na política, culpa nisso, culpa naquilo, culpa não sei o que. É o próprio Deus que está parando o mundo para que as pessoas busquem Ele. Todas as vezes que vocês vão ver na solenidade de Deus, na lei, Deus sempre mandava assim: não fareis obra servil nesses dias. Por quê? Porque Deus queria que nesses dias as pessoas tirassem todas as coisas referentes a coisas do mundo e pensassem e se focassem nele. E as pessoas elas já estão morrendo de medo, porque vai faltar comida, porque o supermercado vai fechar, porque isso, porque aquilo. Mas elas não param para pensar: não, o próprio Deus vai prover para nós. Jesus Cristo ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu mal. Se Deus alimenta os passarinhos que não trabalham nem fio, quanto mais vós filhos de Deus, homens de pequena fé. Se você tiver fé, irmão, a fé é bíblica, né? Se você tiver a fé em Cristo, não vai faltar, irmãos. Se você botar a sua fé que Deus vai prover, Ele vai prover. Sabe? Deus, Ele vai prover para vocês. Irmãos, eu sou autônomo. Eu trabalho de forma autônoma, né? E eu tenho funcionários, tem pessoas que trabalham para mim. Em todos esses meses de pandemia, eu não tinha a mínima noção de como eu ia pagar as minhas contas. Todo mês eu tenho que pagar para os meus funcionários cerca de 10 mil reais para pagar as minhas contas, só com funcionários, pessoas que trabalham para mim no caso. E a gente não teve serviço, mas eu paguei. Todas elas foram pagas. E você acha que se Deus faz isso, Ele não pode dar o alimento para você naqueles dias? Ele pode. Quando Elias ele estava fugindo de Jezabel, ele foi levado
em vários lugares, no deserto. E num determinado lugar, ele vai ser alimentado por corvos. Você vê, o próprio Deus estava enviando corvos para alimentar ele. Quando Israel foi para o deserto, Deus fez cair o maná do céu. Deus deu cordonize, fez sair a água da rocha. E Deus quer mostrar mais uma vez isso no mundo, irmão. Eu digo com toda certeza para os irmãos, nesses dias, quando houver essas perseguições e a igreja se esconder, o próprio Deus vai fazer que saia água da rocha para vocês. Vai fazer que caia o maná do céu. Aí diz um texto que diz assim: no deserto, arrumai os vossos caminhos e preparai o caminho para o Senhor. Mais ou menos isso, né? João Batista pregando. Ele estava no deserto, preparando as pessoas para a vinda de Cristo. E lá em Apocalipse, irmão, você vai ver que tem uma mulher, Babilônia, que é uma adúltera. E tem um homem que é chamado de besta, enfim, de anticristo. E quando você vai lá para a história de João Batista, você vai ver que tem um homem chamado Acabe e uma mulher chamada Acadias, eu acho que esse é o nome dela, que era a mulher de Acabe. E ela estava vivendo numa relação de adultério. Acabe não, perdão, é Herodes, me confundi. E ela estava vivendo uma relação de adultério com Herodes. E João Batista estava lá constantemente dizendo para Herodes: olha, você está vivendo com uma mulher que não é sua, você está vivendo em adultério. E João Batista, ele veio no espírito de Elias. E quem é que Elias vai combater lá no passado? Acabe e Jezabel. Então você vai ver que primeiro Elias vem e ele vai combater Jezabel e Acabe. Num outro momento vai vir João Batista e vai falar contra Herodes e Herodias. E no futuro a gente vai ver que também vai se manifestar Elias. E ele vai testemunhar contra a besta, que é a Jezabel, que é a Babilônia, e contra a besta. Percebe os símbolos se repetindo? E onde é que ele estava lá no contexto dos evangelhos? No deserto. Algum irmão lê para nós aí Apocalipse 12? Preste atenção. Vamos desde o verso 1, tá? Olha o que vai dizer lá. Viu-se um grande sinal no céu. Olha lá. Pode falar. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Continua mais um pouco. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí é Cristo, agora ele vai continuar, pode ir lá. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Opa, para onde é que a mulher fugiu? Para o deserto. O que mais? Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentassem durante 1260 dias. Está vendo para onde é que a mulher vai fugir? Para o deserto, para ser sustentada durante 1260 dias. Apocalipse 12 você está lendo, né? Agora eu vou ler o resto dos versos para explicar para vocês. Diz assim. Vou ler desde o verso 14. Mas à mulher foram dadas as asas da grande águia para que voasse da presença da serpente ao deserto, ao lugar onde Deus, onde será sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E a serpente lançou de sua boca, de trás da mulher, água como um rio,
para fazer que fosse arrastada pela corrente. Mas a terra exilou a mulher, abrindo a sua boca, e a terra tragou o rio que o dragão lançara. Então o dragão se encheu de fúria contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Então veja, essa mulher, irmãos, ela vai ser levada para o deserto com as grandes asas da grande águia. Vocês sabiam que muitas profecias que foram ditas lá no passado, irmãos, elas não se cumpriram? Vocês acreditam nisso? Coisas que Deus estava falando para o povo lá não era para eles. Vocês creem nisso? Eu vou mostrar para vocês agora. Então você vê aqui, a mulher ela está sendo levada para o deserto. E no deserto diz que a terra abriu a sua boca e engoliu o rio da serpente. E ela foi levada para o deserto com as grandes asas da grande águia. Então imagina só, você é uma mulher e você está sendo perseguida e você ganha umas asas e você vai se esconder. É isso que está acontecendo ali. Só que essa profecia ela não começa aqui. Ela começa lá em Êxodo. Querem ver? Vamos abrir em Êxodo 15, verso 12. Vocês vão raciocinar na mente de vocês para ver se isso aqui aconteceu, tá? Olha a grandeza da palavra, irmãos, aqui. É tremendo isso daqui. Depois nós vamos ler Êxodo 17. Êxodo 19, perdão. Oi. Hã? Tá na hora? É até as 10? É até agora, né? Tá. Já vamos terminar aqui então. A gente continua amanhã, não tem problema. Prestem atenção, tá? Aí eu continuo esse slide amanhã, não tem problema. Verso Êxodo 15 diz assim. Aqui achei, ó. Verso 9, tá? Preste atenção. Quando você olha esse texto, irmãos, aparentemente ele está falando lá do passado. Aparentemente. Quando você olhar lá em Apocalipse 12, você vai ver que a terra abriu a boca para a mulher e tragou aquele rio. E quando você olha aqui em Êxodo, a partir do verso de verso 9, olha o que vai dizer, preste atenção. Lembra que lá em Apocalipse a besta está perseguindo, o diabo está perseguindo a mulher. Diz assim: disse o inimigo: perseguirei e alcançarei e repartirei o despojo, e a minha alma os devorará. Desembainharei a minha espada e os destruirá a minha mão. Mas tu sopraste o teu alento e o mar os cobriu. Agora está falando do Egito, né? E eles afundaram como pedras, como chumbo em águas poderosas. Aqui ele está falando do passado, lá no tempo de Moisés. E vai dizer mais: quem é semelhante a ti, ó Yahweh, Deus? Quem é como tu, glorificado em santidade, temível, magnífico e opera prodígios? Estendeste a tua destra e a terra os devorou. Algumas traduções trazem: a terra os tragou. Lá no tempo de Êxodo, foi o mar que abriu e caiu sobre o povo dos egípcios. Só que ele fala uma coisa aqui: estendeste a tua destra e a terra os tragou. Tragou o que? O rio. Então, no começo da profecia ele está falando de fato para o Egito. Só que ele vai pegar, misturar o tempo e mostrar lá o futuro. Porque aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Sabe quem é essa destra que está aqui? O que diz a palavra? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Quem foi subindo como ele? O braço do Senhor. E o braço do Senhor, irmãos, ele que fez essas maravilhas e abriu o quê? O mar. Lá no passado, o mar cobriu os egípcios, mas lá no futuro, a terra vai cobrir o mar. Vai engolir o mar, perdão. Só para a gente finalizar, diz assim: estendeste a tua destra e a terra os devorou. Guiaste em misericórdia este povo que tu resgataste, e tu conduziste com o teu poder da tua santa morada. Os povos escutaram e estremeceram
pavor capturou os habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se assustaram, e o temor se apoderou dos poderosos de Moabe, e todos os habitantes de Canaã ficaram confusos. Cai sobre eles temor e tremor, e afundam como pedra diante da grandeza do teu braço. Percebe aqui que está se manifestando o braço do Senhor? E eles estão atemorizados com o braço do Senhor. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe este povo que tu compraste. Nós não fomos comprados com o sangue de Cristo? Tu os introduzirá e o plantará no monte da tua herança, o lugar que fizeste para a tua habitação, o santuário que as tuas mãos estabeleceram. E o Senhor reinará para sempre eternamente. Está falando dos israelitas que saíram do Egito aqui, irmão? Os israelitas foram introduzidos num tabernáculo feito pelas mãos de Deus? Não. Eles foram introduzidos num tabernáculo feito pelas mãos dos homens. Mas Cristo, como diz em Hebreus, entrou num tabernáculo não feito pelas mãos dos homens, mas pela mão de Deus. O início dessa profecia fala lá do tempo do Egito, mas o final dela fala do fim. Na primeira aliança, Deus introduziu o povo num tabernáculo terreno. Mas na nova aliança, Deus vai levar de novo o povo para o deserto. E do deserto, Ele vai levar o povo para esse tabernáculo eterno, que fala da Nova Jerusalém. É isso que vai acontecer. Deus desceu no Monte Sinai e ao terceiro dia casou com o povo de Israel. No deserto. Cristo ao terceiro dia casou conosco. E aquele que casou ao terceiro dia com o povo de Israel no deserto foi Cristo. O que diz a lei, só para a gente finalizar? Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, né? Do mesmo modo, a mulher, enquanto vive o marido, está ligada pela lei ao marido, mas morrendo o marido, ela já não está mais obrigada à lei. Então, lá no Sinai, ao terceiro dia, Deus casou com o povo de Israel e deu uma lei para eles. E essa lei era eterna. E era um casamento, irmãos. Mas se o marido morre, o que acontece com o casamento? É desfeito. Então ele ressuscitou, agora como um novo homem, para casar com a sua esposa, não num casamento terreno, mas um casamento que trata de coisas celestiais, para fazer uma nova aliança. Então todos aqueles que estavam debaixo da primeira aliança, irmãos, eles morreram com Cristo para aquela aliança e ressuscitaram com Cristo para uma nova aliança. E hoje nós nos fazemos participantes dessa aliança e vamos receber a nossa habitação. Um tabernáculo não feito por mãos de homem, ou seja, a Nova Jerusalém. Irmãos, amanhã eu posso terminar essa questão para vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês amanhã que nesses últimos dias a igreja vai receber poder, a igreja vai ser mandada para o deserto, e do deserto, vocês já viram as coisas que acontecem no Apocalipse? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito até sobre os meus servos e as minhas servas, para que profetize. Mostrarei sinais no céu, prodígios na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, que é a vinda de Cristo. Nos últimos dias, Deus vai derramar poder sobre a igreja para que elas profetizem, irmãos. Se vocês creem nisso, amanhã a gente vai conhecer.